Estamos de volta para compartilhar mais uma reflexão extraída da Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual, para o nosso viver cristão de acordo com a vontade de Deus. E a meditação hoje, o que eu quero extrair, extraída para a nossa edificação, está baseada nos capítulos 15 ao 17 do primeiro livro das Crônicas, que trata aqui do rei Davi. Davi, depois da morte de Saul, ele então é coroado, ungido rei de Israel. E então, quando ele consegue o apoio de todas as tribos, e ele passa então a reinar de Jerusalém, porque ele reinou 7 anos em Hebrom, só com a tribo de Judá. Depois todas as tribos se uniram e ungiram ele rei sobre toda a nação. Agora, Davi tem os seus planos, o reino estava confirmado, tinha apoio de nações estrangeiras, reconhecendo ele como rei de Israel. Os filisteus, que haviam revoltado quando souberam que ele era rei de Israel, pensaram em destruí-lo, derrotá-lo como fez com Saul, mas ele, com a graça de Deus, derrotou todos os filisteus e subjugou eles. E agora ele tem um projeto de trazer a Arca de Deus para Jerusalém. Há cerca de mais de 80 anos atrás, quando os filisteus invadiram Israel, no tempo dos juízes, de Samuel, o sacerdote Eli, naquela guerra, ele morreu, seus filhos foram mortos na guerra. A arca foi levada para a terra dos filisteus, permaneceu lá por algum tempo. Depois eles a devolveram, porque onde ela chegava representava maldição, praga. E nessa devolução, ela por fim ficou lá na cidade de Kiriat Jearim, e na casa de um levita, naturalmente, Abinadab. E nesse período aí, cerca de mais de 80 anos, às vezes alguém confunde com aquela data lá que Davi, depois de 20 anos, mas ali se refere a outros episódios, né? Esses 20 anos. Então agora, antes de Saul reinar, ela foi levada ali para Kiriat Jearim. Saul reinou 40 anos, e depois nós temos aí Davi já, depois de quase 10 anos em Jerusalém, né, ali reinando, ele resolve buscar a arca para ficar em Jerusalém. E constrói uma tenda, porque o tabernáculo já estava fora de uso. Ele existia, mas tinha cerca de uns 400 anos e já não estava sendo útil para abrigar então ali a arca do Senhor. E ele faz aquela tenda e prepara o povo para buscar a arca lá na casa de Abinadab. Acontece que nesse episódio ele não presta atenção, não fazem o transporte segundo o rito da liturgia do sagrado, e era para ser transportada a arca nos ombros de 4 sacerdotes, que tinha 2 varões que perpassavam de lado nas argolas, e ela era carregada. Mas puseram num carro, e ali houve um tropeço dos bois, e ela quase caiu, e alguém tentou foi segurá-la e acabou morrendo, porque era ali um objeto sagrado e tinha que obedecer às normas, os ritos da condução daquele objeto, daquela arca. Aquilo trouxe uma tristeza muito grande para Davi, e ele então, ali naquele momento, ela ficou na casa de outro levita, de Obed-edom. E passados alguns meses, Davi organizou todo o ritual para trazer a arca, acabaram de chegar em Jerusalém. Músicos, sacerdotes, levitas, todos consagrados, santificados, e ele compôs um salmo, hino para louvar o Senhor naquele dia. E foram lá na casa de Obed-edom e pegaram a arca e levaram para Jerusalém. Festa, alegria, danças, né? Muito bem. Passado aquele episódio, ele estava ali na sua casa, no palácio que ele havia construído, inclusive com o apoio e a ajuda do rei de Tiro, que além de apoiá-lo como rei de Israel, forneceu-lhe
material para a construção do palácio real, cedros, construtores. E ele estava ali naquele palácio e veio à sua mente: bom, eu estou aqui, rei, abençoado por Deus no povo de Israel. E Deus, né, que está representado na sua arca, ali naquela arca era a sua presença, ele está habitando numa tenda. Na mentalidade dele isso não é justo. Eu vou então construir um templo, como era costume nas civilizações antigas, construir aqueles templos pomposos, luxuosos, para abrigar ali os deuses pagãos, né? Muito bem. Ele então propõe no seu coração: eu vou fazer um templo para o Senhor. E compartilha esse projeto, seu plano, para o seu conselheiro íntimo espiritual, que era o profeta Natã. E o profeta Natã também imediatamente diz: olha, vá em frente, realiza, faça, porque você está aprovado por Deus como rei e pode fazer o templo, construa a casa do Senhor. Mas, passado ali aquele momento, à noite, Deus falou com Natã: vai lá e fala para Davi que não é para ele construir casa. Eu não habito em casa construída por seres humanos, né? Aonde Israel esteve, eu estive no tabernáculo, nessa tenda, não tive lugar de morada certa, né? Porque em certo lugar na palavra de Deus ele diz que nem os céus comporta todo ele, os céus é onde ele habita, né? E aí o Natã fala com Davi para ele desistir do plano. Bom, quais são as lições que podemos sair desse texto? Primeira, é que o fato de a arca do Senhor permanecer na casa de Obed-edom ali cerca de uns 3 meses, diz lá que Deus abençoou ele em tudo. Ele, a sua família, os seus bens, a sua propriedade, tudo prosperou. Isso prova como aquela arca representa a presença de Deus entre o povo, e aonde Deus está, habita. O lar onde Deus, a aplicação para nós, onde a família, o lar onde Deus ocupa o primeiro lugar, nessa família, na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, há a bênção do Senhor, a prosperidade do Senhor. Deus, a presença de Deus em nossa vida, ela só é permanente quando nós andamos segundo a sua vontade, em obediência. Segunda lição é que nós nunca devemos fazer planos, traçar projetos, seja eles de longa data, ou de longo prazo, médio prazo, curto prazo no cotidiano. Todas as decisões da nossa vida e projetos, primeiramente nós temos que consultar a Deus em oração para saber a sua vontade, ter a sua direção. Davi, ele deveria primeiro ter falado com Deus: Senhor, o que o Senhor acha? Como ele sempre fazia, de eu fazer essa casa para o Senhor? Não, ele já disse: eu vou fazer. Quantas vezes nós quebramos a cara nos nossos negócios, nas nossas decisões, nas nossas agir, no nosso ministério, até mesmo decisões na obra de Deus, porque nós não consultamos primeiro a vontade de Deus naquilo que vamos realizar. Terceira lição que nós temos aí é que nenhum servo de Deus, líder na obra de Deus, pastor, líder, por mais consagrado e íntimo de Deus que seja, tem uma vida de comunhão com Ele, nunca deve aconselhar uma pessoa, um irmão, ou quem quer que seja, e peça-lhe direção sobre alguma decisão na vida sem primeiro consultar a Deus. Natã era um homem servo de Deus, íntimo de Deus, profeta. Mas ali, ele, em vez de buscar a Deus a direção, orar para responder Davi, se ele deveria fazer aquela construção ou não, se era vontade de Deus ou não, ele disse: pode fazer, né? Isso mostra que a nossa vida com Deus, reitero, por mais íntima que seja, nós, como líderes na obra de Deus, pastores, líderes,
quando for dar um conselho, a orientar, trazer uma mensagem da palavra de Deus no púlpito, na igreja, ou no seu gabinete, ou lá o sacerdote cristão de outro segmento, no seu confessionário, antes de dar a resposta àquele que está procurando a orientação, ore, ainda que seja em espírito, pedindo a direção de Deus. Jesus diz que quando viesse o Espírito Santo, o outro Consolador no lugar dele, esse Espírito Santo teria 3 missões. Ele vos fará lembrar tudo o que eu vos ensinei. Segundo, ele vos guiará toda a verdade. Terceiro, ele ensinará a respeito de todas as coisas. Muito bem. Então, nós, quando vamos aconselhar, eu na minha vida de obreiro, como professor em ensino religioso, na educação secular, seja em matérias, na nossa experiência como em curso superior, teologia, na universidade, na faculdade, né, como professor de história, e na igreja, sempre que alguém procurava alguma orientação, primeiro eu buscava de Deus a resposta, ou a direção. Ainda hoje eu aconselho muito mais, porque através dos recursos, WhatsApp, redes sociais, as pessoas me perguntam, às vezes enquanto eu estou ouvindo ali o áudio, eu já estou orando, Senhor, me dá a direção, como que eu vou responder? Guia na tua palavra. E isso eu aprendi desde a infância. Meu pai e minha mãe se converteram, eu nasci num lar evangélico, se converteram em 1943, na primeira igreja evangélica que existia aqui na cidade de Porá. Eu nasci em 1950 e desde a infância fui instruído no temor do Senhor. E morando lá na roça, a gente era agricultor, né? E então eu lembro como hoje, de manhã, aos 9 anos de idade, eu estava com ele na roça trabalhando. Chegava cedo, ali na beira da lavoura, geralmente lavoura de milho, de cafezal, tinha as becas, as ruas. Antes de começar, cá no fundo da roça, na beirada, ele então tirava o chapéu e encostava-se na enxada e ali orava em silêncio. Eu não ouvia a oração, mas ele estava falando com Deus, pedindo a bênção, a direção de Deus, para livrar do mal, animais peçonhentos, coisas assim. Então, concluindo, as lições que temos desses episódios aqui relacionados com a vida de Davi. Primeiro, que aonde o lar, a família, onde Deus ocupa o primeiro lugar e é obedecido, é amado e louvado de maneira com fidelidade, ali estará a bênção do Senhor, a prosperidade do Senhor. Segundo, nunca devemos tomar decisão sem primeiro, em qualquer situações ou projeto, plano na vida, sem primeiro consultar o Senhor e esperar a resposta. Terceiro, o servo de Deus, o líder, pastor, líder do Senhor, na obra do Senhor, por mais fiel, por mais conhecimento que tenha da palavra de Deus, por mais intimidade que tenha com Deus, nunca deve dar conselhos a quem quer que seja, que lhe peça direção de alguma decisão na vida, sem primeiro orar para que Deus lhe dê a resposta certa.